Então, a gente, para dar continuidade nesse tema, vai chamar agora o Luiz Fialho, da Datos, que vai falar um pouquinho justamente do emprego da inteligência artificial aliada à inteligência humana, né? E como que esses resultados podem aparecer de maneira mais eficiente, usando tecnologia, com o conhecimento humano na gestão e na condução dos negócios. Obrigada. Tudo bom, pessoal? É um grande prazer estar falando aqui para esse público tão qualificado. Hoje, eu queria pegar esses 25, 30 minutos de vocês para a gente falar um pouco da fronteira humana aqui nos processos de inteligência artificial. Pô, mas não vou falar de automação aqui dentro das empresas, eu vou sim, e eu acho que isso daqui tangencia a governança, que é um dos pontos mais críticos daquilo que a gente tem. Eu espero que eu crie alguma coisa legal para vocês pensarem até segunda-feira, até a semana que vem. Bom, meu nome é Luiz Fialho, eu sou CFO e CAIO da Datos. Muita gente me pergunta se eu estou sendo rebaixado, se eu estou deixando de ser CFO, mas foi uma coisa que foi uma necessidade grande. Obviamente, a gente é uma empresa de software, né? As questões de tecnologia acabam sendo muito significativas. Eu tenho um background mais técnico, eu me formei em ciência da computação, machine learning também, mas há muito tempo que eu não lidava de uma forma tão tecnicamente, né? Mas eu também tenho mais de 10 anos como gestor financeiro em empresas de software e também trabalhei bastante tempo em M&A. Então, acho que é legal porque eu acabei tendo uma posição muito interessante, assim, para ver o estado atual das mudanças com inteligência artificial. Aqui na Datos, né, a gente atende muitas empresas da Fortune 500, a gente, no Brasil, uma boa parte da Bolsa já é nosso cliente, então é legal que eu consigo, aqui, pela perspectiva da Datos, ver bastante o que está acontecendo dentro das empresas também. E, obviamente, a gente, desde 2023, 2024, tem focado muito em inteligência artificial. Pessoal, eu quero que vocês se façam uma pergunta aqui e realmente pausem um pouquinho e tentem pensar sobre ela. Quanto hoje do seu dia exige um humano? Pensa no dia de ontem, pensa naquilo que você fez nas tarefas, o quanto das coisas que você fez de fato exige um humano. Bom, a grande questão, tá, pessoal, é que quando a gente vai olhando na capacidade da inteligência artificial, e poderia mostrar muitos slides sobre isso, a gente está chegando num ponto de inflexão muito interessante, né? O próprio Eric Schmidt, esse é o do Google, né? Em fevereiro, ele falou numa palestra em Stanford, guardem esse dia, 28 de fevereiro, é o momento onde a máquina conseguiu superar o homem na capacidade de programar de fato. Ele colocou um paradoxo justamente com o Deep Blue ganhando do Kasparov no xadrez. Não sei quem gosta de xadrez aí, eu sou muito fã. Mas que foi um momento justamente que a máquina acabou superando o melhor humano naquilo. E talvez vocês tenham acompanhado, né? A gente viu que o Cloud Cowork lançou ali também em fevereiro, teve aquele apocalipse do SaaS, né? Muitas empresas de software caíram muito na bolsa, a maioria não se recuperou. E muito disso é porque o mercado começou a ver que muito das tarefas, né, humanas, enterprise, poderiam ser executadas por agentes. A gente tem uma mudança também, o relatório da Gartner, né, eles colocam aqui uma visão para outubro de 2026, 40% dos apps enterprise, o apps enterprise, né, ela foi feita em outubro de 2025, eles terão agentes AI. 78%, de acordo com a Deloitte, das organizações já usam AI em ao menos uma função de negócio. Mas aqui, gente, quando a gente olha esse último número, é 6%, nesse mesmo relatório, né, da Deloitte, 6% só das empresas têm AI contribuindo com mais de 5% do EBIT. Isso é bem chocante, né, quando a gente vê todas as capacidades. E muito... Por que disso, né? E muito disso tem a ver com a fronteira humana.
Tem uma questão aqui que eu gosto de pensar, e muito se fala, né, nesse paradoxo do trabalho humano, e se traz aquela questão, na Revolução Industrial também achavam que tudo seria substituído, e não foi. Acho que a gente tem uma mudança mais significativa, mais rápida aqui, mas eu gosto de trazer o exemplo dos caixas automáticos de banco, tá? Em 1980, muita gente disse, olha, agora tem caixa automático, não vai ter mais bancário no mundo, porque 90% da função do cara é tirar dinheiro, fazer troca, tirar cheque. E a gente vê o que aconteceu, que cresceu bastante, né? De 480 mil para 600 mil bancários nesses anos aí, desde 1980. E é muito de pensar que a função mudou, né? O que o bancário fazia, que era muito trocar cheque, dinheiro, etc., acabou virando uma função mais estratégica, de vendas. Ele acabou vender mais, ele acabou fazendo outras funções que não se faziam. E tem que ter muito cuidado quando a gente está olhando também o papel humano, né? Não quer dizer simplesmente, olha, vai automatizar tudo, vai mudar. Por mais que a gente tenha a capacidade, e a capacidade já existe. Eu acho que é uma das coisas mais importantes que a gente tem que pensar é que hoje, em termos de tecnologia, a maioria das funções humanas, elas já são possíveis de ser automatizadas. O que sobra do humano agora é que a gente fica numa posição de decisão, uma posição muito mais importante, mais estratégica e que acaba sendo de coordenação de todos esses agentes dessas atividades. Eu quero novamente chamar a atenção é que isso já é uma realidade. O nosso gap dos top performers para os low performers em AI está justamente na fronteira humana. E é muito disso que a gente tem visto aqui dentro da Datos, tá? Então, o humano decide e não processa, e isso muda bastante. Eu vou retomar aqui, como eu estava falando, né, desse ponto do Kasparov, porque eu acho muito importante a gente pensar no próprio xadrez também. Pensavam que o xadrez ia acabar quando o Deep Blue passou. Quem é que vai ter interesse em um jogo em que a máquina superou o humano, né? O xadrez, hoje em dia, ele nunca teve tão popular quanto está acontecendo. E a gente tem a máquina que acaba jogando muito melhor que o humano, e muito melhor do que aquele nível. Agora, com inteligência artificial, é incomparável. Mas os jogadores estão melhor, o jogo está competitivo, a forma que os grandmestres estão estudando mudou também. Mas não significa que o jogo acabou. Quando a gente está olhando aqui para os programadores, e daí eu acho que eu acabo vendo bastante dentro, né, o quanto que está mudando a realidade, né, do dia a dia. Estão muito mais rápidos, a gente olha próprio Linus, que é o fundador do Linux, né? Bom, ele falando que ele não coda mais, é um dos melhores programadores do mundo. Mas realmente, onde que está essa parte humana no processo? O que que ele faz? Como que a gente consegue garantir que as nossas decisões, os nossos inputs ainda sejam a principal coisa? Um outro ponto aqui que muitos de vocês devem estar vendo, e eu vejo várias empresas que, né, se dizem, olha, eu estou adotando inteligência artificial, aqui cada time fez um projetinho XYZ. Então, o que a gente tem visto é, cada time tem seu Lovable lá, cada time pegou e criou sua automaçãozinha. E, gente, é legal, obviamente, é super importante nessa fase de adoção. Mas a gente está criando também um Shadow IT aqui numa escala industrial. Ao invés de ter um monte de planilha de Excel separada, a gente tem um monte de Lovable, um monte de processinho, um monte de coisa que o time que está engajado nisso começou a criar, adiciona valor, mas hoje existe uma camada muito superior que eu acho que todas as empresas, quando elas vão chegando nesse nível, elas começam a aprender. Umas coisas só que reforçam aqui como a gente olha, né, estilos de dados, a Codility, tá? Que eu gosto de botar esse dado, tanto da Codility quanto da Quixi, porque vai contra o core dessas empresas, os dados que eles chegaram. Fizeram pesquisas e a Codility achou que 80% dos produtos techs criados por pessoas de background técnico vão ser feitos por pessoas sem background técnico até o final de 2026. Faz bastante sentido, a gente tem muito produto novo, né? Quantos projetos estão acontecendo? Mas a outra coisa, 60% dos customs apps vão ser construídos fora dos departamentos de TI, que é uma coisa que a gente está vendo também. A gente viu o Lovable, né, chegar a 100 milhões de ARR, a empresa mais rápida que chegou nesse fator.
Mas o dado mais importante aqui, e eu acho que aonde a gente está batendo na barreira, onde que a gente está dando a cara no muro, está justamente 0,025 dos 2 trilhões, que é o estimado para ser gasto em inteligência artificial até o final do ano de 2026, está sendo gasto em governança. E quando a gente vai olhar o que está separando, de fato, a nossa fronteira humana, o que está separando a forma como a gente vai fazer a IA funcionar, está justamente nesse gap. Eu até acabei colocando de última hora esse slide na palestra, porque eu acho que ele é um dos slides mais significativos que eu vi, um dos gráficos mais significativos que eu vi em muitos meses, tá? Ele saiu, acho que foi na semana passada, tá? Mas foi de um bench da Penrose, que ele trouxe Accounting Bench. Ele basicamente colocou vários modelos em paralelo, fazendo o processo de fechamento do mês, aqui, month end close, né? E colocou e viu como que esse modelo estava performando por 13 meses até agora. E é uma coisa muito interessante, gente, que é lindo quando a gente começa os modelos, né? Vocês veem que quase todos, ali, primeiro mês, 100% de assertividade, né, no processo. O Opus ali, o Sonnet ainda ficaram no segundo mês. Mas o grande problema, a partir do terceiro mês, esses modelos começaram a deteriorar e começaram a não ser assertivos. E não, assim, quando a gente está falando em números financeiros, automação financeira, 95%, 94% é errado, não serve, não funciona. A gente precisa de uma coisa que esteja próximo, ou 100%, ou muito próximo de 100%, dado que a gente consiga corrigir. E é aqui que entra um dos pontos mais significativos de governança. Não é pegar e ter a habilidade de fazer um modelo. É a habilidade de como que a gente está embebido nisso e consegue fazer com que ele não deteriore. Como que não adianta, olha, agora eu vou pegar e tirar todas as pessoas e vou botar isso no modelo de inteligência artificial. Legal. Mas quem sustenta? Quais as regras de sustentação? Como você, que está automatizando tudo à sua volta, e tem muita gente que está fazendo isso, consegue fazer isso para não deteriorar? Eu mesmo, gente, assim, eu já estou há muito tempo codando, brincando, eu fiz muito processos que depois de um tempo eles acabavam não sendo tão úteis quanto eles eram no início. E eu acabo sempre, obviamente, tendo um trabalho de fazer que eles voltem a ser. E isso é uma das fronteiras mais importantes que tem que se pensar. Quando a gente está aplicando e a gente tem as ferramentas, e novamente, eu não estou falando que não é super importante, a AI já consegue fazer basicamente todas as funções que a gente faz no escritório. A gente transforma informação desestruturada em estruturada. E isso permite a gente ter uma fronteira muito grande de coisas que a gente pode fazer. Eu olho e até eu acabei tendo um gerente financeiro nosso lá que trouxe, ele pegou e me passou o handover dele e eu, poxa, gente, eu consigo automatizar basicamente tudo que ele faz. Eu comecei a automatizar, eu vi várias das pessoas serem automatizadas. Mas uma das coisas que tem nessa governança é justamente o nosso Agent Harness, né? O harness é justamente o que está em volta dos modelos. É o que faz eles não se deteriorarem e como que nós se adequamos a trabalhar com essa nova realidade. Como que cada um de nós consegue tirar o maior proveito disso. Tem duas formas de ver, tá? E eu acho que uma das questões mais cruciais do primeiro jeito para o segundo é como a gente está olhando essa questão de governança, tá? Muita gente, quando está começando a brincar com AI, eu falei com muitos executivos, é o cyborg, né? Ele pega, se funde com a máquina, confia na saída como verdade, então eu pego, vou automatizar vários processos. Pô, eu tô usando aqui o cloud, tô pegando, tô automatizando um monte de coisa que estava acontecendo no meu processo do dia a dia. Mas o grande problema é que se você não tem controle, você não tem governança, não tem formas claras de entender o que está acontecendo, não serve. Não é, principalmente quando eu estou falando, e o foco aqui da gente é processo financeiro, a gente precisa ter um controle muito grande. A gente precisa garantir que os números estão batendo, a gente precisa garantir de saber quem que aprova, quem que não faz. E daí a gente compara com o Centauro. E quem trouxe isso foi o CEO da Anthropic, o Dario Amodei. Ele traz muito essa metáfora, né? Que o Centauro é de fato aquele humano que ele está no comando, ele está no controle, né? Vamos dizer, a parte do cavalo, ou a parte que é exógena, ela é controlada. E isso daqui é uma das questões mais importantes.
Obviamente, código tem virado commodity, forma de fazer automações tem virado commodity, a capacidade da AI tem sido cada vez mais significativa em fazer tudo, mas onde todo mundo peca, e as organizações pecam, são em não ter visualização, não ter controle e não conseguir fazer as coisas acontecerem. Eu tenho feito algumas palestras sobre a adoção de AI e é interessante assim que basicamente esse framework também a gente aplicou na Datos e eu tenho visto ele acontecer. Na verdade, são algumas lições que vêm de um framework um pouco mais estruturado. Mas a primeira questão, tá, gente? Não adianta automatizar sem conhecer muito bem e mapear os processos. A visão de processo do que é automatizar, se você olha, sinceramente, hoje em dia, pegar e coloca todos os processos, tudo é automatizável. Mas o que é automatizar, o que é crítico, do que foi automatizado, o que tem aprovação, o que acaba indo para o humano, quais pessoas que isso acaba escalando, né, as decisões, é super importante. O contexto. E muita gente fala, não, o modelo agora é muito melhor, saiu o Cloud 4.7, o GPT 5.5, agora tudo mudou. Saiu um estudo também mês passado falando sobre Agent Harness, que é justamente o que está em volta do modelo de inteligência artificial. Saiu que é 6 vezes mais importante a estrutura do que está em volta do modelo do que o modelo em si. Isso daqui também, muita gente vai dizer, eu preciso de um modelo muito mais caro, acaba gastando um monte de token, um monte de coisa, mas é sobre contexto, é sobre harness, é sobre garantir justamente que se tem uma estrutura daquilo que tá se fazendo com esse processo, né? A outra questão, padronização, tá? Muito do que a gente tem visto é, cada tarefa sai de uma forma, a empresa ela não aprendeu a fazer de uma forma padronizada e nem as pessoas, os executivos começaram a fazer. Mas tem que se ter uma visão de processo como um todo. Não adianta você pegar e fazer uma coisa que está no Lovable, uma coisa que está lá no N8N, uma coisa que está no seu GPT, outra coisa que está no Cloud. Pode adicionar valor? Pode. Adiciona muitas formas de você automatizar o trabalho. Mas sempre tem o risco de você perder o controle. Então, também conseguir consolidar, conseguir centralizar, conseguir ter uma forma de observabilidade é muito importante. Que fala com esse 4, né? Que é definir os controles. Essa semana saiu uma notícia interessante que a Y Combinator acabou de investir numa empresa que eles estão fazendo seguro para AI. Daí eu fiquei pensando, poxa, que legal, seguro para AI, né? Porque muita gente está usando os LLMs, os modelos, e de fato pode alucinar, pode dar problema. Mas daí eu fui ver qual que era o processo que eles estavam fazendo para avaliação. Gente, pega, eles testam o modelo de fato, testam, entra todo num benchmark, eles só seguram se o modelo estiver muito bem feito. E só seguram a versão do modelo que está muito bem feita. Eu até fiquei pensando, cara, esses caras vão pivotar para dar consultoria de como que o modelo tem que ser, não necessariamente do seguro, né? E isso é uma das coisas que é importante, gente. A gente tem que se reinventar e a gente tem que entender como que essas tecnologias funcionam. Quem vai, de fato, ganhar esse jogo e as áreas que estão se deparando, eu tenho visto muitos casos muito legais, são justamente as áreas que têm controle de versionamento, de como que os modelos estão operando, tem controle das saídas, estão entendendo. E isso daqui não é necessariamente uma coisa técnica. Inclusive, essas 4 coisas são pilares não técnicos. Eu não estou falando aqui que todo mundo vai ter que entrar e olhar eval de modelo, olhar essas coisas. Não. É a sua área tem as governanças certas, tem os processos certos para garantir que aquilo que está automatizado está assertivo. Quais as coisas que podem ser automatizadas ou não? Ter uma visão muito clara disso e sair daquilo, cada um está usando o seu chat GPT, eu não tenho visualização, minha equipe toda está fazendo as coisas e eu não tenho tanto conhecimento, o outro fez o projetinho do Lovable para mostrar para a diretoria bonito, mas o que adiciona valor tem que ter uma visão mais clara. Trazendo um pouco da visão aqui da Datos, né, como eu falei, a gente acaba lidando muito com empresas grandes, Fortune 500, né? E a nossa visão, a gente tem uma plataforma que de fato faz automações financeiras e a gente usa muito inteligência artificial de uma forma a pegar informações desestruturadas, processos desestruturados e conseguir criar processos determinísticos. Inclusive, um dos grandes ganhos que a Datos tem é acabar conseguindo fazer que os processos eles não se deteriorem, eles consigam ser ajustados. A IA ajusta um processo determinístico justamente para ele ficar funcional e não perder a assertividade ao longo do tempo.
Tem muitos casos de clientes aqui, né, de grandes clientes, que eles diminuíram muito o tempo dos processos com a plataforma. E se vocês quiserem conhecer mais, tem o pessoal da Datos aqui também, que pode falar com vocês. Mas, assim, se tem uma coisa que eu gostaria que vocês saíssem daqui, né, é que a IA faz a parte fácil, a difícil é a humana. E cada vez mais a gente vai estar fazendo a parte difícil, tá? Então, cada vez mais é a gente lidando com a parte das decisões, não a parte operacional, processual que a gente fazia sem pensar. Então, tem que se preparar para isso, gente. Muita gente tem reclamado, inclusive, da estafa, né? De estar trabalhando muito com IA, de ter que tomar muita decisão, ter que pensar muito, ter que fazer questões mais assertivas e menos processuais do que estavam fazendo. E é agora uma das partes desse momento que a gente está vendo, né? Migrar esse momento de pré-AI para AI é uma mudança muito significativa, mas como a gente viu, a questão principal agora não é tecnologia, não, a gente não pode estar esperando AGI, a gente tem que olhar para o próximo passo. Isso é uma das coisas, gente, pensem bastante sobre, a gente não tem que esperar novas tecnologias para ter efetividade em AI, não é a tecnologia, é como que a gente consegue aplicar hoje em dia e como que a gente consegue colocar na realidade o nosso processo. Já tem empresas de uma pessoa faturando bi, já tem toda essa realidade e a gente já tem a tecnologia para isso acontecer. Só imagem para vocês lembrarem aqui, gostaria muito que se vocês tirassem dessa palestra como que eu viro um centauro, como que eu analiso os processos que estão na minha área, como que eu volto o controle e como que eu tenho o que preciso, estudo o que preciso para eu conseguir controlar a AI, eu controlar essa transformação dentro da minha empresa, dentro da minha área, dentro da minha vida. E é isso, gente. Muito obrigado. Pouco tempo, mas... Obrigada, Luiz. Não sei se alguém quer fazer alguma pergunta, mas eu adorei essa imagem do centauro. Achei sensacional essa metáfora, né, de você, o humano, estar no comando. É do Dário, não é minha. Sim, mas é muito bacana. E eu acho que você trouxe bem essa visão mesmo, né, dessa discussão que está tão constante atualmente. A IA vai levar todos os empregos, os trabalhos, as profissões. Eu acho que você mostrou que não, né? Que assim a decisão ainda sempre vai ser humana. Então, o que está em torno da inteligência artificial é fundamental para a gente poder usufruir melhor dessa tecnologia, né? Acho que é um ponto importante isso. Acho que ninguém sabe exatamente o que vai acontecer, o nível de substituição de trabalhos, mas eu acho que tem muitas questões que são justamente humanas na adoção. E aqueles que conseguem controlar a AI, aqueles que conseguem adaptar da forma correta na sua área, com certeza vão ter muitas oportunidades. E eu realmente acredito que muitos trabalhos eles vão ser reinventados, mas, de novo, assim, a tecnologia já está aí, a gente já pode fazer isso hoje. Legal. Bom, obrigada, Luiz, pela sua palestra.